Estamos de volta com uma notícia que é destaque no mundo. A Justiça Espanhola anulou a sentença do ex-jogador brasileiro Daniel Alves da acusação de agressão sexual. Segundo a Justiça, o depoimento da vítima não era suficiente para sustentar a condenação. O brasileiro havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão por estuprar uma jovem numa boate em Barcelona em 2022. Ele passou cerca de 14 meses em detenção antes de obter liberdade provisória, depois do pagamento de uma fiança de 6 milhões de reais. A decisão revogou a condenação e rejeitou os recursos da acusação, que pedia pena maior. Daniel Alves sempre negou as acusações. Ainda cabe recurso da decisão perante a Suprema Corte da Espanha. E a decisão, claro, provocou várias reações, principalmente na Espanha. Muitas mulheres se mostraram revoltadas e chocadas com a anulação. A justiça agirá dependendo de quem faz isso com você. Não é a mesma coisa se um jogador de futebol faz isso com você ou se fosse uma pessoa que vive nas ruas. Acho que eles reagiriam de forma completamente diferente. Eu não acho que seja certo porque no final nós vimos que existiam evidências suficientes para considerá-lo culpado. Mas porque ele é famoso ou tem algum tipo de influência, a sentença é anulada. Agora nos dizem que não devemos denunciar nada por meio das mídias sociais e que temos que ir e denunciar qualquer crime à delegacia de polícia. Mas foi demonstrado, você não será realmente ouvido. Então, sabendo que qualquer um pode andar livre depois de ter estuprado alguém, você não quer ir e denunciar. Você se sente inseguro. Pois é um caso polêmico que inclusive a gente acompanhou desde o começo aqui no Conexão. Então, para entender melhor, quem chega para fazer uma análise é o advogado criminalista, o Matheus Quioqueta. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Conexão. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Doutor, a gente entende essa indignação das mulheres, né, conforme elas comentaram, porque realmente havia evidência. Como é que a justiça muda tanto assim de posicionamento de um tempo para o outro? Kelly, é importante sempre frisar, antes de qualquer coisa, que esses casos que envolvem crimes sexuais, eles contam com várias vicissitudes, né? Com vários elementos de prova, vários elementos indiciários muito sensíveis, né? Uma coisa que salta aos olhos de todo esse contexto, dessa revisão, né, da condenação, é que, em princípio, o estándar probatório que se é utilizado, que se é avaliado para crimes sexuais, ele é relativamente baixo, né? Quero dizer com isso que a palavra da vítima goza de uma presunção que beira o absoluto, né? Diante das N complexidades de produção probatória relacionadas a esse crime. E isso, ao que indica, foi largamente debatido e estudado a nível da sentença que estabeleceu a condenação, né, do jogador. Claro, o que causa mais estranheza nesse momento é que o próprio acórdão, né, a revisão do Tribunal da Catalunha, adentra no ponto em que o estándar não haveria sido superado, ou seja, como se a corte revisional teria exigido elementos, um maior grau de convicção a nível probatório para que essa condenação não fosse revista, né? Então, a partir da sua pergunta, né? Como que as coisas são tão revistas assim? Em caso de crime sexual, é muito difícil ser revisto. Inclusive, a própria Fiscalia, né, que é o Ministério Público da Espanha, eles interpuseram também o recurso com vistas a aumentar a pena do ex-jogador de futebol e não prosperou, né? Simplesmente foi totalmente descredibilizado o recurso da Fiscalia. Pois é. Agora, como é que fica a questão das provas apresentadas e também a própria imagem da Justiça Espanhola? Porque quando esse caso veio à tona, doutor, eu me lembro que a imprensa, inclusive internacional, dizia que a Espanha era um exemplo no combate a esse tipo de crime. Por isso que a prisão já acontecia, inclusive, de forma mais rápida em relação a outros países. Olha, Kelly, a questão da específica revisão de provas nessa altura
a nível de cortes, né, ela é muito mitigada, ela não se dá de maneira tão aprofundada. O locus, o lugar específico para análise das provas e de elementos informativos é o primeiro grau, né? Agora caberá recursos ao Tribunal Superior, ou um recurso de cassação, ou uma apelação, né? A cassação ela cabe em casos de grave ofensa à Constituição, enfim, existem alguns critérios. Por que também todo esse assunto, toda a condenação e agora a revisão da condenação, ela à época foi exaltada e também se colocou a Espanha nesse lugar de vanguarda, né? Na persecução de crimes sexuais, de crimes contra a mulher, porque também na mesma época, ou em data parecida, que surgia a Lei Orgânica 10 de 2022, né? Que é a lei do solo si é si, né? Que garante a integral liberdade sexual, né, da mulher. E que regula, na época, essa lei ela pretendeu regular o consentimento sexual. Então, logo quando se deu esse fato da persecução penal contra o Daniel Alves e da posterior condenação, foi em datas muito próximas do advento dessa Lei Orgânica 10 de 2022, né, que se deu em outubro. E realmente, assim, a rigor, a prisão ela pode se dar de uma maneira ágil no Brasil, também acontece, né? E só apenas voltando 2 passos atrás em relação ao estándar probatório no Brasil também, o estándar probatório em crimes sexuais ele é um pouco rebaixado porque a presunção é de que a palavra da vítima mais valha, né, nesses casos, sendo uma prova substancial e de grande valor. Não absoluta, mas de muita importância. Então, assim, a situação das prisões preventivas, quando ele foi preso preventivamente, as prisões preventivas no Brasil também elas se dão com uma agilidade bastante grande, né? Ele foi preso, talvez o que causou a grande reverberação é que se trata de uma pessoa famosa sendo presa preventivamente e ele ficou bastante tempo, né? Na prisão e sob prisão cautelar. Agora, com a revisão, inclusive, tem toda a questão das cautelares que haviam sido impostas a ele, que deixam de existir, né? Ele vai poder voltar para o Brasil, vai poder transitar livremente no mundo, né? A Espanha segue sendo um país de vanguarda no trato sobre crimes sexuais e crimes contra a mulher. Eu acho que esse fato, ele não descredibiliza a justiça espanhola como um todo, porém, coloca uma luz no tribunal catalão, no sentido de entender exatamente quais são as nuances e as minúcias da decisão, e aqui confesso tanto aos telespectadores quanto a você, Kelly, que a gente não adentramos a leitura, né, do acórdão do Tribunal Catalão, para saber exatamente como e de que forma eles se aprofundaram nas provas, para dizer que os estándares probatórios não haviam sido superados para a condenação. Uhum. Bom, mas dentre os itens apontados na sentença, me chamou bastante atenção, que é o fato de ter sido apontado que a vítima era uma testemunha não confiável, né? A vítima era uma testemunha não confiável. Eu achei esse ponto, assim, no mínimo interessante para a gente chamar para a nossa análise, né? Porque normalmente a vítima, o que ela tem ali para falar na hora é seu testemunho, né? Então, nesse ponto, né? O que pode ter acontecido? Houve uma falha no processo de investigação? Existe uma diferença substancial entre a confiabilidade e a fiabilidade. Uhum. Me parece, sem querer contrapor a sua fala, me parece que o tribunal suscitou é de que a fiabilidade da palavra da vítima estava sendo sobremaneira questionada por conta de uma discrepância daquilo que ela havia alegado, que ela havia informado, em relação àquilo que foi verificado por meio de vídeos e alguns outros elementos de prova, né? Ou seja, a fiabilidade daquilo que ela apresentou, enquanto argumentos orais, né, estava sendo questionada e foi, nesse caso jogado por terra, né? A fiabilidade do depoimento dela diante de outras provas, ou seja, aí se faz um cotejo probatório, né, para saber exatamente se aquilo que a vítima diz tem exatamente um encaixe, né, uma corroboração quanto a outros fatos de prova, né, a outras provas ou elementos informativos.
se houve alguma falha na persecução penal originária, né, na questão da investigação. Muito complexo dizer, Kelly. A sentença de primeiro grau ela é muito robusta, né? Ela é muito forte, ela é muito bem feita, né? Ela faz uma análise bastante pormenorizada dos elementos formativos das provas, né? Então coletadas. E aqui eu cito o elemento informativo diferente de prova, porque prova só se faz em juízo, o elemento informativo é que a polícia leva, né, ao judiciário. Então, quando se dá uma investigação, inquérito policial, o que existe ali são elementos informativos que depois passam por escrutínio de juízo, né, que passam pelo sistema acusatório para se verificar e aquilo então tomar áreas de prova. Então, vejamos. Muito embora possa ter existido alguma lacuna, algum déficit ou algum problema na colheita das provas, agora, infelizmente, não se haveria mais tempo para reaver esses elementos probatórios, mesmo porque a prova em crimes sexuais ela é instantânea, né? Não existe uma prova diferida, por exemplo, corpo de delito tem que ser feito na hora e coisas afim, outras provas afim, né? Agora o que vai caber, na verdade, sim, é uma revisão e uma questionabilidade a essas provas, né? Então, a única coisa que a gente vai ter acesso agora, enquanto mídia, enquanto sociedade, é não se as provas foram bem feitas, mas se elas foram mal feitas e porque elas estão sendo contestadas, né? Então será um juízo negativo, né, a respeito dessas provas. Volto a dizer, a condenação ela nos pareceu muito bem estabelecida, né? Ela faz toda uma análise muito pormenorizada das provas, porém, se há lacunas probatórias, se alguma prova foi mal feita, é aquilo que nós sempre estudamos e sempre defendemos, né? Deve haver respeito às regras do jogo, para se condenar, para se punir alguém. Nos pareceu que isso estava sendo muito bem concatenado, bem materializado pela Fiscalia e pelos entes de persecução espanhóis. Agora, nós saberemos apenas dessa perspectiva da contestação probatória, né? Essas provas, elas não são fiáveis ou confiáveis, ou elas são ilegais por conta de X, Y ou Z, que será, isso deve constar no acórdão, né? Na decisão de revisão do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Volto a dizer, isso deve constar lá. E isso também deverá ser levado a nível de Tribunal Supremo. Então, assim, a questão não é a confiabilidade da vítima como um todo, é a fiabilidade da sua palavra. E volto a dizer, Kelly, eu acho que esse é o ponto ao qual o Tribunal Recursal da Catalunha se apega. Ao mesmo tempo, não é dizer a fiabilidade não tem uma estrita aderência ao termo confiabilidade, né? Não é que se deixe de confiar na vítima. Porém, a gente sabe, né, Kelly, o efeito social que isso causa vai causar um temor, né, à mulher em fazer uma denúncia. E é uma denúncia que, inclusive, ela parte de um contexto em que a vítima sequer quis se apresentar. Exato. Ela sequer quis aparecer. Exato. Né? Então, assim, não era em busca de fama, né? Muito pelo contrário. Então, é mais ou menos isso, Kelly. Pois é, doutor. Olha, foi muito importante ter essa explicação toda. É um caso que realmente a gente acompanhou desde o começo aqui no Conexão e hoje, obviamente, precisávamos ter essa análise. Doutor, muito obrigada, uma boa tarde, até a próxima. Eu agradeço. Obrigada. Igualmente.